né? E o que a gente vai conversar hoje especificamente? Quanto tempo a criança pode ficar em frente às telas? E alguém poderia me perguntar assim, mas por que não nas redes sociais a criança, né? Porque eu quero falar também da posição. Quais as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre isso? E na verdade a ONU, eles promoveram um evento no ano passado, daqui um mês mais ou menos vai fazer um ano que eles fizeram esse evento de conscientização, né, da população sobre sedentarismo e obesidade. Então, por isso eu quero trazer, né, primeiro deles, porque são a referência, é de lá que brotam, é de lá que gera, né, essas informações na área da saúde. E na verdade, o acesso das crianças, o tempo que as crianças ficam expostas à tela virou um problema de saúde pública, né? E nesse momento, no ano passado, quando eles fizeram esse evento de conscientização sobre o sedentarismo e obesidade, a preocupação não só por causa das consequências que podem vir um tempo de exposição às telas além do que deveria ser recomendado para a idade de cada pessoa, há também uma preocupação por causa do aumento da quantidade de crianças, né, obesas por causa do sedentarismo devido a esse tempo, em decorrência desse tempo de exposição às telas. A preocupação é o quê? É exatamente esse sedentarismo por causa de uma limitação, né, dos movimentos. São habilidades motoras que precisam ser desenvolvidas desde a primeira idade, ou seja, desde os primeiros dias da criança, desde os primeiros meses. São habilidades motoras que precisam ser desenvolvidas e que não acontecem plenamente por causa de um tempo de exposição às telas que começam a acontecer com bebezinhos ainda bem novinhos e que já estão sendo expostos às telas. Então, essa é a primeira preocupação. E por isso, qual a preocupação da Organização Mundial da Saúde? É que as crianças ficam contidas por mais de 1 hora seguida, já é uma preocupação para o bebê. Isso já, em decorrência desse ficar contido a partir de 1 hora, já começam a haver problemas no desenvolvimento motor, na verdade o desenvolvimento neuromotor, porque todo movimento ele começa no cérebro. Vamos falar do bebê, né? A criança de 0 até 1 ano, quanto tempo ela pode então a mamãe colocar o celular na frente dela e ela ficar ali vendo aqueles desenhos, ou vendo outros bebezinhos, ou vendo quanto tempo a criança, o bebezinho, ele pode ficar exposto à tela? Nem um instante sequer. O que acontece? Na verdade, a preocupação, igual eu falei, é da criança ficar contida. Quando a criança fica contida, quando ela, na verdade, precisaria movimentar, esse ficar contido vai trazer consequências para a criança. Então, a recomendação é que antes de 1 ano a criança não fique parada vendo de frente às telas. E aí vem, então vamos pensar da criança de 1 até 2 anos. Quanto tempo a criança de 1 até 2 anos ela pode ficar exposta às telas? E aí você vai pensar que há um grupo de especialistas que estudam e que trazem essas orientações. A criança de 1 até 2 anos, ela não deve ficar nem 1 minuto sequer. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos lá. De 0 a 2 anos, nem 1 minuto de exposição às telas. Existem movimentos, existe um trabalho motor que a criança precisa realizar. Ficar de barriga para baixo, de barriga para cima, movimentando os pés, as mãos. Tudo isso é importante para esse desenvolvimento. E quando a criança fica contida, e os especialistas dizem até mesmo dentro de um carrinho, isso vai atrapalhar, limitar esse desenvolvimento. E aí nós vamos avançando então. E a criança a partir de 2 anos, né? Então vamos lá, de 2 a 3 anos.
O que se recomenda, né? De 2 a 3 anos, 1 hora. A criança pode ficar 1 hora até, na verdade, não é que ele pode ficar 1 hora e a gente pensa assim, então vou deixar 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos. Não, o limite é 1 hora, até 1 hora. A criança, a partir de 2 anos, vamos resumir? De 2 anos até 5 anos, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a criança fique no máximo até 1 hora de frente às telas. Por causa dessa necessidade de brincadeiras, da necessidade desse movimento, a recomendação é o seguinte, é que a criança tenha um tempo de atividade física, de atividade com o corpo, de atividade neuromotora, ou seja, de brincadeiras, que ela tenha pelo menos durante o dia, e aqui eu vou estar respondendo também uma pergunta do personal Hemer, né? Quando ele me pergunta até quantas horas a criança pode brincar, e a gente vai conversar sobre isso numa outra live. Mas o que a Organização Mundial da Saúde recomenda aqui? Que a criança tenha no mínimo 3 horas, até 5 anos, no mínimo 3 horas de atividade com o corpo, de atividade física, ou seja, de brincadeiras, sendo que 1 hora dessas 3 horas é de atividade, precisa ser de uma atividade mais intensa. Então a gente precisa estar atento a isso. Olha bem como que é importante a gente se informar. E aí, então vamos pensar, de 6 a 12 anos, porque eu não consegui encontrar no site, nos informativos da Organização Mundial da Saúde, eu não consegui encontrar a partir de 6 anos. E aí, quanto tempo? Mas eu fui procurar de alguns médicos, de alguns especialistas, e a Sociedade Mineira de Pediatria, eles fizeram inclusive um encontro, né? Havia uma preocupação muito grande e uma pesquisadora veio dessas informações e eles entraram num consenso que de 6 até 12 anos, na verdade eles falam de 6 até a adolescência, né? E se a gente for pensar na adolescência, que começaria de 12, né? Há 18 anos antes, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Hoje, segundo neurocientistas, esse período ele está sendo estendido por causa das mudanças da nossa cultura, que seria então de 12 a 22 ou 24 anos. A recomendação da Sociedade Mineira de Pediatria é que a criança de 6 a 12 anos, ela fique apenas 2 horas diante da tela. Eu estou colocando essas duas horas aqui de recreação, tá? 2 horas de recreação, até porque uma criança no ensino fundamental 2 e quando já vai para o ensino médio, ela vai extrapolar muito esse tempo. Aqui eu estou falando de recreação. Tempo de recreação, 2 horas. Agora, quando a criança vai estudar, ele vai extrapolar esse tempo, lembrando, mas a orientação dos médicos é que hajam intervalos, pelo menos, de 1 em 1 hora, onde essa criança ou adolescente vai parar e vai fazer uma outra atividade, vai parar pelo menos 10 minutos para então voltar para atividades acadêmicas, estudos, né? Então é preciso que hajam intervalos. Lembrando que uma criança nesse período, ele não pode esquecer do tempo em que ele precisa movimentar, onde ele precisa fazer uma atividade física ou ter uma outra atividade diferente de que atividade física, estudos como aprender a tocar um instrumento, como fazer alguma coisa diferente que vai trazer bem-estar e vai trabalhar outras áreas do cérebro ou que vão promover um desenvolvimento pleno da criança, né? Então, a partir dessas informações, o que a gente precisa se perguntar? Extrapolar esse tempo de frente às telas ou ficar de frente às telas ajuda ou atrapalha? Isso a gente precisa pensar. Então, a primeira coisa, depende. Depende. O que a gente precisa pensar? É que no objetivo desse tempo de exposição às telas. Passou desse tempo, o que eu preciso pensar?
Qual que é o objetivo? É entretenimento, né? Ou é por necessidade? Tanto por entretenimento, ou seja, por diversão, a criança está ali para ver um filme, ou para assistir um vídeo qualquer, ou para jogar, né? A criança está ali, se passou desse tempo, a gente já está quebrando aqui uma orientação da Organização Mundial da Saúde. E agora o que acontece? É preciso que haja um objetivo adequado. O objetivo é o quê? Se tiver uma necessidade, o que é por necessidade? A criança precisou extrapolar porque, igual eu falei, estudos, pesquisas, trabalhos, etc. O que acontece? É preciso que haja acompanhamento. Edna, meu filho não me ouve, ele está passando dos limites, o que eu faço, né? E o tempo que ele está fazendo não está fazendo mal? A gente acha que não está fazendo mal agora. O que a gente precisa pensar? Primeiro, esse acompanhamento que os pais têm que passar para os seus filhos, a gente precisa pensar o conteúdo que há nesses vídeos, o conteúdo que há nesses jogos, né? Qual que é o conteúdo moral que há nesses jogos ou nesses vídeos? Ele é benéfico, né? Ele é leve, porque existe um conteúdo adequado para cada idade, a gente também precisa olhar isso, né? Por isso que tanto filmes quanto os programas na TV, né, os próprios jogos, eles obrigatoriamente, eles precisam ter ali a recomendação por idade. E sobre isso a gente precisa também se alertar. Eu me lembro que eu fui num aniversário de uma criança, e a criança tem 3 anos. E no aniversário dessa criança, nesse ano passado, o tema da festa são personagens que são personagens hoje muito vistos por pré-adolescentes. E isso me chamou a atenção. E aí quando eu cheguei em casa, fui ver esse desenho, fui acompanhar, fui ver por que ele chama tanta atenção de criança pequena, né? Talvez por causa das cores e o próprio desenho, ele tem artifícios, ele tem estratégias para chamar a atenção, para prender a atenção daquela criança. Mas nesse caso, eu entendi por que os pais permitiam que essa criança assistisse esse desenho e ela estava tão encantada com aqueles personagens. Porque quando o desenho começa, a recomendação que estava escrita nesse desenho era recomendação livre. Mas quando eu fui assistir, eu vi que ele não era um desenho adequado para uma criança com menos de 6 anos. Ele não era adequado, até por tratar muito sobre namoro, o relacionamento, há conflitos familiares, há conflito entre o rapazinho e a mocinha e tal. Então ele não era um desenho adequado para essa idade. Então até isso, a recomendação daquilo que a criança está vendo, os pais precisam acompanhar. Então hoje eu estou aqui para alertar os pais que a criança na frente das telas, ela precisa de acompanhamento. Então, o que a criança está vendo? Precisa ter um conteúdo moral benéfico para a idade e para aquela criança. Ele precisa ser leve. Ele precisa ser educativo. Ou seja, a criança pequena, o que é educativo para a criança pequena? É se ele vai, de certa forma, para a criança até 4 anos. Se ele vai preparar a criança para o ambiente da escola, ele pode sim ensinar alguma língua, ensinar quantidades, ensinar a contar, ensinar a cantar, ensinar brincadeiras, contar histórias. Então a gente precisa ver se o conteúdo, se ele é educativo, né? O nível de exposição ou nível de violência, né? A gente precisa pensar nisso, porque hoje estão muito comuns crianças e adolescentes ficarem expostos a jogos, e a jogos que são muito violentos. Até para isso você precisa ter um limite, né? A gente precisa ter a criança não pode ficar exposta à violência. Se a gente fala o tempo todo, eu estou falando isso aqui, até porque eu já fui conselheira tutelar também. Um dos problemas que a gente entrava em discussão, porque todo caso a gente precisava discutir, e a gente sempre observava
que aquela criança que a gente estava acompanhando, que tinha um problema, ou que a gente precisava fazer um encaminhamento, às vezes, para um órgão público, né, para a vara da infância, eram crianças expostas a violências constantes. Agora, nós hoje estamos fazendo todo um trabalho para que as crianças não sejam expostas à violência em casa, com a família, e nós expomos os nossos filhos, as nossas crianças à violência nas redes sociais, né, nas telas. Então a gente precisa pensar que não pode haver 2 pesos, 2 medidas. Tem que ser o mesmo peso. Expor a criança à violência é fator de risco para a criança. E aí uma das consequências é que a criança vai começar a banalizar a violência, a banalizar a agressão. Fica tudo comum, não é assim? A criança que vem de um lar violento chega na escola e às vezes é agressivo também com os outros coleguinhas, mas é porque é aquilo que ele está trazendo de casa. E a criança que fica exposta muito tempo a jogos violentos, ele também vai começar a banalizar a violência, achar que tudo isso é comum, que isso é normal e que não tem problema. O normal é resolver tudo com agressividade ou na violência. Então tá. Mas a gente não pode falar só daquilo que é negativo, a gente tem que falar também do que é positivo nas redes sociais, porque senão tem gente que é extrema. Não, então meu filho nunca mais vai assistir TV, ou vai ficar de frente às telas, ou vai estar no celular, ou no computador, eu vou limitar, eu vou impedir. Não, até porque existem jogos, existem conteúdos que eles vão dentro do tempo adequado, né? Recomendado aqui pela Organização Mundial da Saúde. Dentro desse tempo existem benefícios que eles vão trazer, né? Por exemplo, existem jogos que eles contribuem, que eles fazem um trabalho no foco de atenção, na melhora da qualidade da atenção visual, da atenção auditiva. Eles divertem, eles excitam, né? É interessante a gente falar aqui, e isso dentro do recomendado, isso não vai atrapalhar, isso é bom, isso é positivo. De tanto que existem jogos que nós levamos para a sala de aula. Existem conteúdos, existem programas, desenhos que nós levamos para a sala de aula e que são saudáveis, que são recomendados, não é isso? E eu lembro de um pai uma vez que o filho tinha um laudo de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele com esse laudo, e o pai veio reclamar com a gente e falar assim: eu contesto o laudo, porque quando o meu filho chega na frente das telas, ele avança todos os níveis, ele é um campeão e ele não tem problema nenhum. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, os jogos, para a criança que tem o TDAH, ele causa uma melhora significativa na concentração, né? A criança com TDAH tem atenção reduzida. Então, os jogos são episódios curtos, episódios pequenos, e eles têm um retorno positivo e imediato. A criança que está sempre ouvindo que ela não presta atenção, que ela não acerta, que ela é voada, que ela não conclui aquilo que começa. Então o jogo aqui vai ser altamente positivo, porque ele tem retorno imediato. Os períodos são curtos. Qual que é o grande problema? É quando a criança, ou com TDAH ou não, a criança não fica o tempo adequado. Ela extrapola o tempo. E aí, essa motivação, essa excitação que acontece primeiro no cérebro da criança e que vai agir exatamente no núcleo de recompensa do cérebro ali, trazendo para essa cabecinha uma grande quantidade aí de dopamina. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar viciando. Então a gente precisa pensar que tudo precisa ter hora para começar e hora para terminar, e a gente precisa controlar, mas não precisa ser impedido. E aí, quando a gente fala, né, que a criança precisa ter um direcionamento, eu me lembro que até um tempo atrás,
quando tinha todas as crianças, a maioria das crianças, todas não, né? A maioria das crianças tinha o Facebook. O Facebook limita uma pessoa com menos de 18 anos de ter, né, a sua página lá, o seu cadastro no Facebook. Ou a criança mentia, ou os pais que mentiam a idade da criança para ela ter, né, a sua página lá no Facebook. E alguém uma vez questionou assim, mas e a privacidade da criança? A criança precisa ter privacidade, né? E aí, quanto a ter privacidade, o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção que criança não precisa ter computador no quarto, criança não precisa ter o celular e dormir com o celular, né? Ela não precisa, até porque o celular no quarto, na cama, ele faz mal, ele atrapalha. Já existem estudos comprovando isso, inclusive lendo todo esse aparato aí da Organização Mundial da Saúde, você vai ver isso também, que eles causam mal, eles atrapalham o sono, né? Então a criança não tem que levar, e ela não, na verdade ela nem deveria ter um celular, né? Mas a gente aí já tem muitas crianças, muitos adolescentes, o normal é ter o celular. Então o que a gente precisa? O que a criança precisa? Acompanhamento. Então quando a gente vai pensar em privacidade da criança, quando você pensa isso, você precisa ter cuidado, porque a criança, quando a gente está pensando na privacidade dela, a gente está pensando no corpo, no pudor, né? A criança ter a privacidade para ir ao banheiro, para trocar de roupa, tudo isso, à medida que a criança vai crescendo, você pode estar pensando nessa privacidade. Isso é até assunto para uma outra live. Mas o que a gente precisa pensar é que você deixar a criança ter o celular, ter a sua página, ninguém vai olhar e ninguém vai ter acesso, ela vai ter a senha dela, porque ela precisa ter a privacidade dela. Você está deixando essa criança entregue à própria sorte. Você colocou um limite para você. Quem precisa de limite é a criança. E aí eu vou te lembrar que eu falo em todas as lives, quando eu falo sobre limite, é que o limite, ele não fala só até onde a criança pode ir, mas ele fala até onde as pessoas podem chegar. E a gente sabe do grupo, a gente sabe do mercado de pedofilia que existe, né? Sempre atento a crianças, a pré-adolescentes, a meninas e meninos que se expõem de forma insinuante ou exagerada ou aberta nas redes sociais. Então a gente precisa pensar nisso. Existe um mercado, existem pessoas que nessa hora, enquanto a sua filha está lá tirando foto, mostrando a língua, pondo a língua para fora, ou mostrando parte, né, com a roupa decotada, ou abrindo as pernas mesmo com um shortinho, existem pedófilos que estão ali sentindo prazer naquilo. E eu preciso te alertar sobre isso, né? Então vamos avançar. Então a gente precisa pensar que quando a gente dá essa privacidade para a criança, né, para não expor a criança, você na verdade está privando você mesma de acompanhar, do acompanhamento que ela precisa. Mas na verdade você está garantindo a exposição dela para outras pessoas. Então eu preciso pensar nisso, tá ok? E aí o que eu ouvi de um pai falar, de uma mãe falar? Mas eu não tenho tempo para acompanhar. Gente, hoje já existem aplicativos e que vão bloquear ou que vão limitar o tempo de exposição, o tempo que você colocar, os conteúdos que você permitir, e passando daquele tempo, você sabe o que acontece? O celular ele vai bloquear, esse aplicativo bloqueia, né? Eu até pedi a algumas pessoas para estarem me mandando esses links desses aplicativos, né? Eles ficaram de mandar e depois a gente vai estar colocando disponíveis, mas é muito fácil você digitar lá e procurar aplicativos que bloqueiam o tempo das crianças nas telas. Você vai achar. Então a gente precisa estar atento. O que eu preciso fazer sem tempo? Eu vou colocar as próprias telas, as próprias redes sociais a meu favor, ok? Então vamos lá.
Quais são as principais consequências da exposição da criança à tela, da exposição ilimitada às telas? Vamos pensar. A primeira delas, e que eu preciso alertar pais e crianças, é a dependência tecnológica. E alguns pais já têm essa dependência, não sabem que tem e acham que é normal a criança ficar exposta às telas além do horário que é permitido. Sabe por quê? Porque nem você tem noção que você está dependente, né? É uma falsa inquietude que a criança apresenta, né? Quantas vezes lá na escola a gente ouve alguém chegar pra gente e falar assim: meu filho, minha filha é muito bom, ele fica a tarde toda no computador, fica a tarde toda lá no joguinho, né? Lá vendo as redes sociais, no Instagram com as amiguinhas ou com os amiguinhos, e é uma falsa quietude. É uma falsa... E aí a gente precisa pensar, quais são, na verdade, a criança não consegue ficar além de 1 hora ou além de 2 horas de frente às telas. Ela não consegue ficar. Por quê? Porque já há uma dependência. E quais são? Aí você precisa observar. Peraí, será que minha criança, será que meu filho, minha filha, pré-adolescente ou adolescente, ele está dependente? Porque hoje já existe em São Paulo, eu sei de clínicas de desintoxicação, né, das redes sociais, das telas. Então a gente precisa pensar nisso. Será que meu filho é um dependente ou se eu sou? E aí eu vou te falar quais as características de uma criança que está com essa dependência tecnológica, né? A primeira delas é a ansiedade. A criança não consegue ficar quieta se ela não estiver ali na frente das redes sociais fazendo esse movimento. E são movimentos repetitivos, e são movimentos que limitam todo o desenvolvimento ou outros movimentos que seriam altamente importantes para o desenvolvimento motor da criança, inclusive preparando a criança para alfabetização, a criança pequena, e a criança maior ou os pré-adolescentes para outras ações e que vão gerando problemas, inclusive motores ou limitações, né, e até atrofias que podem acontecer. Já existem estudos, inclusive de um médico aqui de uma cidade próxima a nós, de Lagoa Santa, dizendo o resultado daqui em menos de 10 anos. O número de crianças que vão ter problemas com astigmatismo por causa dessa limitação, dessa falta de movimento, né, de estar exposto, limitado esse tempo todo nessa posição de frente às telas, né? Então vamos lá. Primeiro, a ansiedade, né? A criança fica ansiosa. A dificuldade de lidar com a frustração é um outro problema. A criança fica tanto tempo exposta ali, vendo tudo pronto, que ele entra numa realidade virtual, ou seja, ele entra no mundo virtual e ele instala ali a sua casa. Quando ele sai, ali está tudo muito pronto, não é assim? É tudo muito pronto e tudo vem de acordo com aquilo que as outras pessoas falam. Então isso vai trazendo para essa criança, vai trazendo um padrão de comportamentos. A criança, ela tem comportamentos padronizados. E aí você vai percebendo isso nas crianças, vai percebendo isso nos pré-adolescentes, nos adolescentes, são comportamentos assim. A criança não sabe andar sem estar com o celular na mão. Eu vi uma adolescente uma vez que não estava com o celular na mão e ela estava repetindo o movimento que ela faria com o celular. O mesmo movimento. Isso mostra uma dependência, né? Há uma dificuldade de lidar com a frustração. O que é isso? É quando a criança se depara com um problema ou com um não, e aí ela tem um problema tão grande para resolver ou para aceitar um não como resposta, que ela se angustia. E aí vão tendo várias consequências, né? Aí vem a birra. E a birra, quando não é tratada, porque existem pais que acham mais fácil, então, a criança faz a birra para ficar nas frentes das telas, para voltar para o celular. E aí o pai acha melhor que para aquietar aquela criança, para resolver o problema, ele devolve o celular, né? Assim? E aí a criança entende que ele precisa fazer a birra toda vez para ele conseguir, então,
o celular, para que você libere para ele o celular. E o que acontece? A birra, quando ela não é trabalhada, ela pode se transformar num transtorno de personalidade. Existe o TOD, que é transtorno opositor desafiador, que é as mesmas atitudes da birra, só que ele tem problema, a criança, ela começa a ter problemas com autoridade. Ele não aceita autoridade, ele não aceita imposições, ele não aceita limites, e ele vai ter problemas de relacionamentos. E depois vai ter um transtorno de conduta e depois um transtorno de personalidade, que vai ser na fase adulta. Então um abismo vai chamando outro abismo, não é isso? E a criança vai tendo problemas sérios. Por quê? Por causa de uma simples dificuldade de lidar com frustração que não foi trabalhada. A criança precisa de um momento de tédio, a criança precisa de trabalhar, lidar com a frustração de um não. Só que ela entrou no mundo virtual, que para ela tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo. E ela vai ter dificuldade de sair desse mundo virtual para a realidade. Sabe por quê? Porque no mundo virtual, e aí vem uma outra evidência de que essa criança pode estar com a dependência tecnológica ou não, é o isolamento. Né? Nesse isolamento, a criança, ela parece estar muito bem, porque quando ela está no meio de todo mundo, ela age com estupidez, ela tem dificuldade de interagir, de conversar, de trocar, ela tem impaciência constante, e aí vem o isolamento, certo? No isolamento, há uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, até da própria casa, com os familiares. A criança tem problemas de estabelecer relações saudáveis com as pessoas fisicamente. Você está lá no meio de um evento com a família e ele está no celular. Ele não conversa com as pessoas da família. E o pior, ele não sente falta das pessoas, do próprio vínculo de parentes, né? Não sente falta mais da vovó, daquela vovó que era tão querida, que amava, que gostava, que fazia, que amava ir para a casa dela para comer o bolo da vovó, a comida da vovó. Ele passa a não sentir mais falta, né, dessas pessoas ou desses parentes, pessoas do vínculo da criança, porque ela está vivendo um mundo virtual. E aí ela tem problemas de sair desse mundo virtual para a realidade ou para se relacionar com as pessoas. Esse é um dos problemas que o tempo demasiado de exposição às telas causa. Né? E aí vem uma preguiça criativa, porque começa a afetar então a aprendizagem, porque como vem tudo muito pronto nas telas, há uma preguiça criativa. A criança não quer criar, a criança não faz mais, ela não pensa mais, e nós como pais também acabamos achando que está tudo muito normal, porque a criança pensa: o que é preguiça criativa? Ao invés de pesquisar, ao invés de perguntar para um, perguntar para outro, pensar. Ele tem uma dificuldade de pensar, de processar, de raciocinar e de criar as coisas. Para que eu vou criar se tem tudo pronto? Né? Tem tudo pronto. E aí nós paramos então de perguntar. Os porquês abrem as janelas da criatividade. Os porquês abrem a janela da curiosidade. Isso é importante para esse desenvolvimento intelectual da criança. O tempo exagerado de exposição às telas, ele bloqueia a inteligência da criança. Não, mas existem nerds que ficam lá tanto tempo nas telas. Depende do direcionamento e depende do que ele está fazendo e no que ele está se relacionando ou se aperfeiçoando ali, né? Então a gente precisa pensar nisso. E quando vem ansiedade, que criança ansiosa é um problema muito sério, é verdade. E a gente precisa aprender a lidar com a criança ansiosa. A gente precisa, eu vou deixar algumas dicas aqui no final. O que eu vou fazer então nesse horário que meu filho não vai ficar exageradamente nas telas? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Mas um outro problema que a gente precisa observar e que vem em consequência desse tempo de exposição às telas é a rigidez cognitiva. Vocês já ouviram falar sobre isso? O normal é a criança ter essa flexibilidade para entender
o que está acontecendo, não é assim? Quando você diz um não, a criança, mas por quê, papai? Às vezes ela, naquele momento, porque vai ter um tempo de maturidade para a criança entender algumas coisas, mas o normal é que essa maturidade aconteça. E a criança, quando parece que não entende, ele não entende o não, ele não entende as explicações, ele não entende os porquês, há uma rigidez do pensamento, né? É uma preguiça de pensar, na verdade, que passa a ser um padrão do pensamento. O normal é a criança ter uma prontidão para resolver o problema, não é? Uma agilidade para resolver as coisas. Mas a inflexibilidade cognitiva, ou seja, essa rigidez cognitiva, ela faz com que ele não consiga sair do habitual, ele não consiga sair do padrão. Isso é uma característica, muitas vezes, de uma criança que tem autismo. A criança que tem autismo, ele não vê o mundo com os nossos olhos. E é por isso que muitas vezes ele precisa da intervenção dos pais, ele precisa da ação da mãe, ele precisa de um acompanhante da escola. Na verdade, é a pessoa que vai ser os olhos para o autista para entender algumas situações, para ver como o mundo vê. A criança, quando fica muito tempo exageradamente exposta às telas, ela vai adquirindo essa rigidez cognitiva. Essa rigidez no pensamento, essa dificuldade de entender, de pensar, de resolver problemas, né? De entender como as coisas acontecem realmente. E hoje, o que está acontecendo? Eu assisti uma entrevista de um médico há pouco tempo atrás, e ele dizendo que há crianças que chegam no consultório dele, né, o pediatra ou o neuropediatra, e que saem de lá com um laudo de autismo, quando na verdade as características todas que ele tem é de autismo. E a recomendação dele: diminuir o tempo de exposição às telas, porque o tempo de exposição às telas causa esse embotamento nos sentimentos, nas emoções, que causa essa rigidez e traz esses sintomas como se a criança tivesse aí, né, um transtorno do espectro autista, um transtorno, né? E vem essas dificuldades, né? Eu sei, a gente tem recebido aqui, né, de alguns pais que a criança já está apresentando esse problema, essa preguiça de pensar e de criar, né? Exatamente porque porque extrapola-se nesse tempo, né? Extrapola-se. Então vamos lá. A televisão causa isso também. Sim, a televisão também. É por isso que eu coloquei como tema, eu comecei o início falando isso, e que a preocupação da Organização Mundial da Saúde era falar exatamente do tempo de exposição às telas, porque eles vão limitar um desenvolvimento neuromotor. E eu até falei, estou repetindo isso aqui rapidinho, porque todo movimento começa no cérebro. Então há conexões cerebrais que precisam acontecer nesse movimento da criança, nas brincadeiras, né? No tempo que ela ouve histórias, no tempo que ela interage com outras pessoas. E ficar muito tempo, não só exposto às telas, não só ao computador, ao celular, mas também à TV, vão ter os mesmos sintomas, né? E aí vem essa rigidez cognitiva, é uma dificuldade de pensar fora da caixa. Não é isso que nós queremos ver os nossos filhos? Criativos, pensantes, interagindo, com as emoções todas funcionando normalmente. E o contrário acontece quando as crianças ficam expostas às telas, porque causam um embotamento das emoções. Aquilo que não é utilizado, o nosso cérebro, ele começa a descartar. Quer ver um exemplo? É a empatia. Nosso cérebro, ele foi desenvolvido para gerar empatia, para a gente exercer, para nós sermos empáticos, né? A empatia é aquela capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro, tentar entender aquilo que o outro está vivendo, se compadecer, tentar dar soluções, ajudar,
né? Esse é um exercício também. O nosso cérebro é preparado para isso, mas daí eu preciso de um exercício, eu preciso praticar a empatia. Ali na frente às telas, essa prática ela fica muitas vezes parada. Há um embotamento das emoções, né? Então eu preciso pensar nas consequências que esse exagero está trazendo não só para o desenvolvimento do corpo da criança, mas também do cérebro e das emoções dessa criança, né? E aí nós começamos falando do sedentarismo, que é o tempo da criança ali parado na frente às telas e exercitando somente os dedinhos, né? E tudo demais atrapalha, não é isso? Tudo que vem em extremo atrapalha. Movimento demais com os dedos, né? É necessário o movimento? É necessário não só o movimento de digitar, mas o movimento da escrita é altamente saudável para o cérebro, né? E aí, a quantidade de estímulos que a criança recebe em casa ou que recebe nas telas, tudo tem que ter um limite, né? Até estímulos em excesso podem atrapalhar. Então a gente precisa pensar, e aí eu vou fechar nesses sintomas aí então de uma dependência tecnológica, lembrando da dificuldade da criança de fazer essa transição do mundo virtual para o mundo real, né? Porque é uma fuga da realidade. Ali tá muito bom, ali ela se adequou, ali ela não recebe xingos o tempo todo, ali ela não recebe apelidos e tantas coisas, e ela encontrou uma fuga muitas vezes. E aí a gente precisa ajudar essa criança a sair desse mundo tecnológico, desse mundo virtual e vir para o mundo real, né? Então, e aí o que a gente precisa pensar? Então vamos para os conselhos, senão a gente não vai dar tempo, porque o Instagram ele encerra com 1 hora. Primeiro, a gente precisa pensar que é uma rotina, é uma economia que nós estamos dizendo, que nós estamos fazendo quando a criança fica muito tempo exposta às telas, mas que vai ficar muito caro, porque as consequências virão depois, né? Às vezes a criança agora não está apresentando esses sintomas, mas daqui a um tempo ela vai começar a apresentar, né? Então olha só, primeiro, rotina. A criança precisa de rotina. A rotina, ela não só está atrelada a limites, como nós falamos aqui, a limitar o tempo para cada coisa, para cada função, mas a rotina também ela está atrelada a bons hábitos. Quando a criança entende que todos os dias naquele horário é horário de estudar, a criança, esse movimento, né? Isso começa a ser, a criança traz isso para dentro de si e há uma regulação desse relógio biológico e ela vai entender que todos os dias naquele horário é horário de estudar, há horário de se alimentar, há horário de dormir. E como eu já disse que o tempo de exposição às telas ele está causando uma agitação interna que atrapalha o sono, na rotina eu vou colocar para a criança o horário de sono e existe um tempo para cada criança de acordo com a idade. Durante esses 15 dias a gente vai ter aqui uma live sobre o sono e o horário, quanto tempo a criança com 5 anos precisa dormir, né? Então na rotina eu vou falar, a gente vai colocar o tempo que a criança precisa de sono para ela ter um dia produtivo, um dia criativo e um dia onde todas essas funções cerebrais e motoras vão acontecer aí, desenvolver, né, normalmente. Então vamos lá. Aí, primeiro, a rotina. Nessa rotina eu preciso também pensar no sono, na alimentação, porque criança exposta às telas, além do normal, ela não se alimenta direito, e a gente precisa pensar que vai ser uma outra live, que 1/4 daquilo que eu alimento vai para o nosso cérebro, e dentro dessa rotina a gente precisa de brincadeiras. Criança precisa brincar. Gente, tinha que ser receita médica.
né? A gente viu aqui que a preocupação da Organização Mundial da Saúde, quando colocou o tempo de exposição às telas, colocou exatamente por causa do tempo que a criança fica parada diante das telas e dos transtornos que isso pode causar nesse desenvolvimento. E a gente vai falar sobre o tempo das brincadeiras também em outra live. E outra coisa, na alimentação a gente sabe que existem crianças hoje que levam o celular para a mesa, né? E isso também tem atrapalhado a alimentação, tá? Dentro dessa rotina, eu preciso de um tempo de diálogo. A criança precisa de um tempo de diálogo, ela precisa de um tempo de afetividade, um tempo com os pais. Então vamos pensar nisso, incluir nessa rotina. E dentro disso, nós vamos trabalhar socialização. A socialização da criança, ela começa em casa, ela começa na interação com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Ela começa nas brincadeiras, é um fator interessantíssimo de socialização, as brincadeiras. E aí, de acordo com cada idade, essa socialização, ela vai adquirindo outros níveis que são importantes para a criança conviver em sociedade. Daqui a um tempo, como é que vai estar o seu filho? Né? Esses dias uma amiga minha me contou que o filho dela chegou no médico, os dois, que um de 2 anos e o outro de 9 anos, de 8 a 9 anos, o médico deu laudo, eu estou falando de coisas que acontecem, deu laudo de autismo para eles e a receita foi essa: desintoxicação das telas. Desintoxicar. 1 hora para um, 2 horas para outro. Acabou, não tem mais. E a rotina, com todos esses conselhos que eu estou dando para vocês aqui: rotina, brincadeira, sono adequado, diálogo, tempo com os pais, tempo de qualidade, né? Tempo com qualidade e socialização. Sair do mundo virtual e vir para o mundo real. Estou falando para vocês de coisas que estão acontecendo e que nossas crianças estão pedindo socorro, né? E aí o que acontece? Amanhã eu vou ajudar você, né? Como sair, a criança que está muito envolvida nesse mundo virtual, como é que nós vamos sair? E aí eu vou fechar aqui falando sobre o Vale do Silício. Você já ouviu falar sobre o Vale do Silício? Né? O Vale do Silício, ele está lá na Califórnia, né? É um vale realmente, e lá é muito encontrado esse elemento químico chamado silício. Na verdade, lá é onde estão as maiores empresas da alta tecnologia, né? E de onde saem as mais recentes inovações tecnológicas. Tudo que é novo, tudo que é novidade nessa área sai de lá. E aí eu fui ler, eu vou deixar o link aqui para vocês verem essa entrevista também, eu até passei ela já para minha equipe aqui, tá colocando aí. E eu fui estudar, eu fui pesquisar sobre as escolas no Vale do Silício. E eu descobri que existem escolas no Vale do Silício que não existem máquinas nessas escolas. Não existe computador, tablet, celulares, não existem. E que muitos dos pais, que são esses engenheiros, as pessoas que estão aí produzindo todas as tecnologias, até antes de 12 anos, os filhos desses engenheiros, nem celular eles ganham, eles não têm celular, porque eles entendem os riscos que podem causar. E aí eles citam lá o Steve Jobs, e o Steve Jobs, o criador da Apple, né? Ele diz o quê? Que só deu celular para os seus filhos depois de 14 anos. E ele comparou o celular com o uso do crack. O celular na mão de uma criança, de um adolescente, sem o acompanhamento, de forma desenfreada, sem hora adequada e sem respeitar o limite, o desenvolvimento da criança, ele é comparado ao crack. E isso disse Steve Jobs. E ninguém na casa dele ia para a mesa, para as refeições, com celular na mão. E ele termina dizendo o seguinte, que quanto mais você conhece as máquinas, menos você deixa a criança se expor a elas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? O conhecimento liberta, e eu tô aqui para alertar vocês, nossas crianças não nasceram com celular. E o meu conselho é que você hoje pare para pensar.
Pare para meditar nisso tudo que nós conversamos aqui e mude a vida do seu filho, da criança e da sua família e mude a sua vida. Ok? Então é isso que eu quero deixar para vocês. E amanhã, às 17h07, em ponto, nós estaremos aqui para conversar um pouco mais. É isso aí. Um beijo para você e até amanhã, às 17h07.